PTBR. E se a concepção tradicional de Yahweh como a divindade primordial não for completa? E se, muito antes de sua chegada, os mundos espirituais já estivessem sob o domínio de certos deuses sombrios, reverenciados, temidos e cultuados por civilizações antigas cujos nomes hoje estão quase completamente apagados da memória da humanidade? Essa questão desafia dogmas estabelecidos e oferece uma perspectiva completamente diferente sobre a história da espiritualidade. A história que está prestes a ser revelada não é pregada nas igrejas nem faz parte dos currículos escolares. Ela foi enterrada sob milénios de esquecimento, cuidadosamente apagada dos anais, sufocada pelo poder de impérios e estritamente censurada por religiões que reivindicam a posse exclusiva da verdade. No entanto, neste exato momento, o leitor tem acesso a revelações capazes de abalar profundamente todas as noções estabelecidas sobre Deus, a espiritualidade e as próprias origens da fé. Por séculos, a humanidade viveu guiada por narrativas criadas pelos vencedores, teologias controladas pelos poderosos e uma doutrina que apresenta Yahweh como a única, primeira e absoluta divindade. Mas e se essa imagem representar apenas uma parte de uma vasta tapeçaria? E se existirem registros antigos, mitos, evidências convincentes e até mesmo fragmentos bíblicos isolados que apontam para a existência de uma religião ancestral, onde deuses negros serviam como ponte entre o celestial e o terreno? Essas divindades se comunicavam com os humanos, recebiam ofrendas, inspiravam civilizações inteiras e foram, posteriormente, apagadas da história por meio de um processo de colonização espiritual. Mesmo antes de Yahweh se tornar objeto de adoração como o Deus dos exércitos, como o único Senhor de Israel, os povos antigos já voltavam seus olhares para os céus, prestando homenagens a divindades negras. Essas entidades eram associadas às estrelas, à natureza, à fertilidade, à justiça e ao vasto cosmos. Os povos da África Antiga, que habitavam as hoje esquecidas regiões da Núbia, Etiópia e do Egito pré-dinástico, possuíam uma teologia rica e profunda, repleta de símbolos complexos. Não se trata de mitos dispersos, mas de um sistema espiritual completo e sofisticado, que incluía rituais meticulosamente elaborados, instituições sacerdotais e códigos morais rigorosos. Estamos falando de uma antiga religião negra que por milénios permaneceu oculta sob as cinzas da dominação cultural. Essa fé secreta, invisível para a maioria das pessoas modernas, sobreviveu em símbolos, em tradições orais, em textos apócrifos e nos poucos vestígios que ainda existem, embora sejam obstinadamente ignorados tanto por historiadores tradicionais quanto por líderes religiosos. Uma pergunta natural surge. Por que essa parte significativa da história foi ocultada? O que havia de tão poderoso nesses deuses sombrios que eles precisaram ser completamente apagados para abrir caminho para a teologia monoteísta dominante? Provavelmente era o medo de que as pessoas pudessem descobrir suas verdadeiras raízes espirituais. O medo de que a luz de outras divindades ofuscasse a imagem de Yahweh como o único e inigualável. Hoje, milhares de pessoas vivem sentindo-se desconectadas de suas origens, sem saber que, antes do surgimento de Yahweh, uma vibrante espiritualidade cósmica e ancestral já guiava as almas no caminho da sabedoria. É sobre isso que falaremos. O leitor descobrirá quem eram esses deuses sombrios. Ele entenderá por que suas histórias foram tão cruelmente suprimidas. Ele se aprofundará em registros antigos que desafiam tudo o que nos foi ensinado sobre as origens da fé judaico-cristã. Percorreremos textos sagrados, mitologias há muito esquecidas e até mesmo passagens bíblicas que contradizem claramente a narrativa oficial. Prepare-se para descobrir uma verdade espiritual oculta e poderosa. Uma verdade que talvez possa reacender algo dentro de você que esteve em profundo esquecimento por muito tempo. O tempo, então, estava em sono profundo. No entanto, antes de mergulharmos completamente nesta descoberta surpreendente, é necessário fazer uma pergunta. Você está pronto para encarar o que esteve oculto de sua vista por tanto tempo? Pois a compreensão deste material não é meramente a satisfação de uma curiosidade ociosa. É um ato de coragem espiritual
que exige verdadeira bravura. Sua presença aqui é motivada por um desejo interno de encontrar respostas que transcendem os dogmas aceitos. E se você chegou a este ponto, significa que sente que o mundo é muito mais vasto do que a história que sempre nos contaram. E é mesmo. Agora que a porta está aberta, vamos juntos perfurar o véu que esconde uma crônica antiga, poderosa e profundamente espiritual. Vamos considerar uma era cuja existência a grande maioria das pessoas nem sequer suspeita. É um tempo que precedeu o surgimento de Yahshua, quando outras divindades, os chamados deuses sombrios, muitas vezes relegadas ao esquecimento ou deliberadamente apagadas da memória, eram reverenciadas como grandes mediadores entre os céus e a terra. Antes da afirmação do monoteísmo judaico, o mundo espiritual era uma tapeçaria viva e multifacetada, tecida com símbolos, rituais e entidades divinas. Muitos povos africanos e orientais já possuíam uma espiritualidade profundamente elaborada e sofisticada. Não se tratava de crenças primitivas como os colonizadores tentaram apresentá-las. Pelo contrário, eram sistemas completos com teologias desenvolvidas, cosmogonias e códigos éticos que serviam de guia para sociedades inteiras. Essas divindades, muitas vezes retratadas com traços africanos, pele escura, olhos penetrantes e atributos ligados aos elementos naturais e fenômenos cósmicos, constituíam a base da cosmovisão espiritual de civilizações que floresceram muito antes do estabelecimento do culto a Yahweh. Na região da Núbia, localizada ao sul do Egito, reis e sacerdotes não apenas adoravam os deuses, mas também afirmavam sua descendência direta deles. Um desses deuses era Apedamak, reverenciado como um guerreiro-leão, símbolo de força, justiça e proteção. Sempre retratado com pele escura e coroa real, ele representava não apenas uma divindade local. Ele personificava a identidade espiritual de um povo inteiro que se considerava herdeiro do sagrado. Além disso, os reinos núbios exerceram influência direta sobre o Egito, que, por sua vez, impactou o restante do mundo antigo. Trata-se de um legado espiritual que moldou a compreensão do divino pelas pessoas muito antes da criação da Bíblia no Antigo Egito. E é aqui que começa uma interconexão mais profunda. Deuses como Osíris, Ísis, Horus, Thoth e Amon-Ra não eram meros personagens mitológicos. Eram entidades espirituais diretamente ligadas aos ciclos da vida, morte e transformação. Osíris, por exemplo, era considerado o primeiro a vencer a morte e renascer, tornando-se o senhor do submundo e juiz das almas. Sua pele verde ou negra simbolizava a fertilidade da terra, bem como sua origem africana. E o que é particularmente notável, muitos pesquisadores afirmaram que certos elementos do mito de Osíris foram posteriormente integrados à concepção cristã de Jesus. O que levanta uma questão importante. Quantas camadas de espiritualidade foram retrabalhadas, reinterpretadas e finalmente silenciadas? O próprio Yahweh, quando aparece nos textos mais antigos da Torá, não se apresenta sozinho. Na língua hebraica antiga, existem menções a um conselho divino, uma assembleia de deuses, como por exemplo no Salmo 82, onde se diz: Deus se levanta na assembleia divina, no meio dos deuses, julga. Quem eram, então, esses outros deuses? E por que estavam presentes ali? A tradição tentou apresentá-los todos como anjos subordinados, mas os textos mais antigos não confirmam essa interpretação. Muitos estudiosos modernos reconhecem que Yahweh era originalmente apenas um entre muitos deuses adorados em Canaã, especialmente entre os judeus nômades. Somente mais tarde ele foi elevado ao status de divindade suprema, enquanto os outros foram demonizados, esquecidos ou completamente apagados da narrativa oficial. No início da narrativa, devemos nos voltar para a antiga Mesopotâmia, a terra onde surgiram os primeiros registros escritos da humanidade. Foi aqui, nos majestosos templos cercados por sacerdotes, rituais complexos e leis espirituais elaboradas, que divindades negras eram reverenciadas. Entre elas destacavam-se figuras como Enki, Inanna, Anu e Marduk. Esses poderosos deuses estavam intrinsecamente ligados a aspectos fundamentais da existência: a água que dá vida,
Ao céu sem limites, aos princípios da justiça, aos turbilhões da guerra, ao mistério do sexo, ao ato da criação e ao julgamento final. Notavelmente, muitos deles possuíam atributos que eram idênticos ou muito semelhantes aos que mais tarde foram atribuídos a Yahweh. Como um exemplo vívido, podemos citar Enki, que era conhecido como o Senhor da Água que dá vida. Ele também era considerado aquele que dotou os humanos da capacidade de escrever, das habilidades de governar e da possibilidade de se conectar com o divino. Um mentor espiritual verdadeiramente notável, cujo legado, sendo negro e antigo, foi injustamente esquecido. Uma pergunta natural surge: por que essas figuras significativas foram apagadas das páginas da história? A resposta é ao mesmo tempo simples e profundamente perturbadora. A razão reside no fato de que sua simbologia e ensinamentos continham a semente da verdadeira liberdade espiritual. Eles se dirigiam diretamente às pessoas comuns, sem exigir intermediários, dogmas rígidos ou estruturas hierárquicas inflexíveis. Essas divindades negras encarnavam uma força espiritual inata que, por sua natureza, era incontrolável e não sujeita a impérios, religiões institucionalizadas ou quaisquer sistemas opressores. Foi por essa razão que, ao longo de muitos séculos, foram substituídas, ocultadas e, finalmente, demonizadas. A verdadeira situação é que, por trás do monoteísmo judaico-cristão, em sua compreensão moderna, esconde-se um legado muito mais antigo, um legado que, embora tenha sido enterrado sob camadas de tempo, nunca morreu. É um legado onde o divino se manifestava em uma multiplicidade de formas, mas permanecia profunda e tangivelmente presente no mundo. Naquela época, o tom de pele escuro dos deuses não era percebido como uma desvantagem, mas, pelo contrário, servia como um poderoso símbolo de força e profunda reverência. O conhecimento espiritual era transmitido de geração em geração por meio da tradição oral, através de histórias, canções, sonhos e visões místicas. Era um tempo em que a espiritualidade não era sentida como algo distante ou inatingível. Era a própria essência, o pulso da existência. Trata-se de uma antiga religião negra, profundamente ligada à terra, às estrelas e ao espírito. Essa religião existia não como uma concorrente de crenças posteriores, mas como uma base fundamental sobre a qual tudo o mais era construído. Quando uma pessoa compreende essa verdade, sua cosmovisão muda radicalmente. Ela começa a questionar as ideias habituais sobre o que é considerado divino, o que é sagrado e o que foi imposto de fora. Gradualmente, surge a percepção de que talvez no fundo da alma de cada pessoa ainda viva a memória dessas divindades antigas, uma certa vibração, um chamado, um eco, do que um dia foi ensinado nos templos às margens do Nilo, nas montanhas da Etiópia, nas vastas planícies da Mesopotâmia. E talvez sua presença aqui e agora seja justamente porque essa memória antiga começou a despertar. Pois o que se empreende nesta pesquisa conjunta não se resume apenas ao estudo da história ou à recontagem de fatos esquecidos. É um processo de restauração de uma parte perdida da espiritualidade da humanidade. É um retorno às memórias de um tempo em que os deuses tinham pele negra, se dirigiam aos nossos ancestrais e lhes transmitiam ensinamentos sobre equilíbrio, justiça, força interior e eternidade. Se uma pessoa sentiu essa conexão profunda, essa vibração que, embora pareça antiga, pulsa poderosamente no momento presente, isso significa que ela está pronta para continuar o caminho. Pois o que está por vir será ainda mais profundo, mais antigo e mais significativo. Vamos falar sobre o que serviu de base para tudo o que existe, sobre a religião antes da religião, sobre a espiritualidade que existia muito antes do surgimento de dogmas, concílios e livros sagrados publicados. Era uma espiritualidade escura, cósmica, intuitiva, natural, que infelizmente foi engolida pela imposição de sistemas religiosos posteriores. E quando o autor fala de religião antes da religião, ele não se refere a algo rudimentar ou supersticioso, mas a sistemas espirituais antigos e estruturados com uma profunda base filosófica, códigos de conduta elaborados, uma cosmologia abrangente e uma cosmovisão que transcendia as barreiras do tempo e da matéria. Reflexão silenciosa.
Antes que a humanidade adotasse as visões monoteístas que hoje conhecemos pelos nomes de Yahweh, Allah ou Deus Pai, as civilizações africanas, especialmente as que floresceram nas regiões norte e central do continente, já possuíam sistemas espirituais profundamente elaborados. Nesses sistemas, tudo o que existe estava em conexão inseparável: o mundo visível e invisível, o homem e a natureza, o cosmos ilimitado e o espírito humano. Essas crenças não eram religiões organizadas no sentido ocidental, com seu clero hierárquico, dogmas rígidos e rituais estritamente regulamentados. Pelo contrário, era uma experiência espiritual viva, intimamente entrelaçada na trama da vida cotidiana, no ciclo eterno do ser e na comunicação secreta com os elementos. A terra era percebida como uma mãe cuidadosa, o sol como um pai poderoso, a água como um espírito conector e o ar como o sopro divino que concede consciência e vida. Os sacerdócios ancestrais atuavam como verdadeiras pontes entre os mundos. Esses homens e mulheres dedicados, que gozavam de autoridade inquestionável em suas comunidades, não apenas falavam em nome de uma divindade distante. Eles experimentavam o divino diretamente, em primeira mão. Suas palavras não eram emprestadas de escrituras sagradas, mas nasciam de sonhos, insights, práticas espirituais, observações atentas da natureza e contato direto com os espíritos. Desde a infância, esses sacerdotes e sacerdotisas eram ensinados a ouvir o invisível, a interpretar os sinais da criação e a direcionar a sabedoria acumulada para o bem de toda a comunidade. Suas vestimentas serviam como símbolos, suas danças como orações silenciosas e seus rituais como códigos complexos de profunda transformação. Em muitas culturas, ser sacerdote não era apenas um cargo ou uma escolha. Era um destino sagrado, predestinado antes mesmo do nascimento, manifestando-se ainda no útero materno. Nos grandes reinos de Cush, Mali, Etiópia e Kemet, antigo nome do Egito, a adoração à natureza estava inseparavelmente ligada à vida espiritual. Não se tratava de uma adoração primitiva de árvores ou pedras, como muitas vezes era ridicularizado. A essência residia na profunda compreensão de que as árvores possuem espíritos, as pedras guardam a memória dos séculos, a água carrega mensagens e o vento guarda cuidadosamente os segredos do mundo espiritual. Esses povos percebiam que tudo o que existe tem alma, ou, mais precisamente, tudo o que existe é uma alma. Não havia separação entre o físico e o espiritual. Tudo era vivo, tudo era uma manifestação do divino. Este é um nível de consciência tão elevado que ainda desafia a lógica cartesiana racional da ciência ocidental. E talvez para muitos isso seja uma revelação, mas esses antigos sistemas espirituais africanos acreditavam na existência de entidades cósmicas. Eram seres espirituais, inseparavelmente ligados às estrelas, às galáxias e ao majestoso movimento dos corpos celestes. Seus ancestrais olhavam para o céu não apenas para prever chuvas ou colheitas, eles sabiam perfeitamente que o céu é a morada de inteligências superiores e que a Terra é parte integrante de uma vasta família cósmica. As pirâmides, templos e monumentos megalíticos africanos não eram apenas grandiosas construções arquitetônicas. Serviam como portais, mapas sagrados, instrumentos de alinhamento entre a humanidade e o universo. O conhecimento astronômico desses povos era tão surpreendentemente desenvolvido que mesmo hoje cientistas modernos não param de se maravilhar com sua incrível precisão. Mas como eles conseguiram compreender tanto sem ter telescópios à sua disposição? A resposta reside no fato de que seus conhecimentos vinham do espírito. Eles se lembravam de onde vieram. Eles se lembravam de que o espírito humano não nasce neste mundo, mas é enviado para cá com um propósito específico. Eles se lembravam de que a alma tem uma origem cósmica e que cada nascimento é um contrato espiritual sagrado, celebrado entre as dimensões. A religião, antes da religião, era, acima de tudo, uma prática de memória. Uma prática de recordar quem você é, de onde você veio, o que você carrega dentro de si. Era uma jornada para dentro e não para fora. E nesse caminho, os deuses não residiam nos céus, observando de cima, como juízes distantes.
Eles caminhavam entre as pessoas, falavam através da natureza, dançavam com os ventos, choravam nas águas e se alegravam com os frutos da terra. As divindades negras nesses sistemas não eram apenas entidades externas. Elas serviam como espelhos da alma humana. Cada deus representava um aspecto específico do ser: força, sabedoria, amor, justiça, cura, renascimento. Ao adorar uma ou outra entidade, o fiel não se submetia a ela. Ele se reconhecia nela. Ele ativava esse aspecto divino dentro de si, despertando sua própria divindade interior. Esse tipo de visão representava uma revolução profunda, pois transferia o verdadeiro poder para as mãos de cada um que buscava a verdade. Foi por essa razão que essa forma de espiritualidade enfrentou tamanha resistência e oposição ao longo dos séculos. Pois uma pessoa que percebe que o divino habita dentro dela se torna invulnerável a manipulações externas. Ela não precisa de intermediários, de dogmas rígidos ou de estruturas de controle autoritárias. Basta-lhe apenas recordar sua verdadeira natureza. E essa era na grande missão dos antigos sacerdócios negros: ajudar cada indivíduo a despertar essa memória, a reativar seu DNA espiritual, sua memória cósmica, sua força interior inesgotável. É por isso que suas práticas rituais abrangiam uma ampla gama de elementos: dança, canto, fogo sagrado, ervas curativas, símbolos multifacetados e até mesmo o silêncio profundo. Cada gesto, cada movimento tinha um significado sagrado. Cada som emitido possuía uma frequência específica. Cada elemento natural carregava uma energia particular. Tudo isso era autêntico, vivo, tangível, presente aqui e agora. Não era uma encenação ou uma dramatização. Representava uma tecnologia espiritual altamente desenvolvida, uma verdadeira ciência da alma que era transmitida de geração em geração oralmente, sem a necessidade de papel ou tinta, preservando sua pureza e força. Esses sistemas antigos não permitiam a separação da religião da vida cotidiana, da fé da política, da espiritualidade da justiça social. A religião ancestral negra representava uma rede complexa e interconectada, onde absolutamente todos os aspectos da existência estavam em conexão inseparável: alimentação, agricultura, nascimento, cura, luto, guerra, alegria, amor, sexualidade, morte e renascimento. Tudo isso era sagrado, cada elemento era uma lição e um ensinamento. E isso contradizia fundamentalmente a visão religiosa que se estabeleceu mais tarde, onde apenas um lugar era considerado sagrado, apenas uma pessoa possuía poder absoluto, apenas um livro continha a verdade e apenas um Deus tinha permissão para ser adorado. Agora fica evidente porque essa religião original foi tão diligentemente suprimida e silenciada. Porque ela pregava a autonomia espiritual. Ela ensinava que não somos pecadores, tentando desesperadamente agradar a um juiz celestial, mas sim centelhas divinas em processo de despertar e autoconhecimento. Tal visão empodera a pessoa, liberta, cura. E foi exatamente isso que eles tentaram apagar da memória coletiva com tanta veemência. No entanto, a memória não morre, ela apenas adormece e agora, talvez, ela esteja despertando dentro de cada um de nós. Porque ao prestar atenção a estas palavras, é bem provável que algo dentro de você comece a se mover, como uma memória que não vem da mente racional, mas da profundidade do próprio espírito. E é por isso que surge a pergunta: você já sentiu que há algo mais escondido dentro de você do que aquilo que lhe foi ensinado dentro das doutrinas convencionais? Você já sentiu que sua alma é capaz de se conectar com forças e energias que não se encaixam nos limites das religiões tradicionais e institucionalizadas? E se tudo isso foi apagado da história intencionalmente? E se a razão pela qual hoje quase ninguém fala sobre deuses negros, sobre uma religião viva e dinâmica que existia antes do surgimento dos sistemas religiosos institucionalizados está profundamente ligada a uma estratégia histórica deliberada de supressão, controle e apagamento cultural? Talvez o que será discutido a seguir seja o momento mais sensível e delicado desta jornada de conhecimento, e talvez seja exatamente por essa razão o mais necessário de todos. Pois não se trata apenas de resgatar personagens mitológicos esquecidos ou antigas narrativas espirituais. Estamos falando de uma verdade intencionalmente silenciada,
de uma memória ancestral que foi violentamente arrancada da consciência de gerações, substituída por doutrinas criadas mais para o controle das mentes do que para a libertação das almas. Os deuses negros não foram simplesmente esquecidos com o tempo. Eles foram intencionalmente apagados e isso não foi um acidente. Eles foram alvo de um processo cuidadosamente planejado de desconstrução simbólica, onde tudo o que estava ligado à espiritualidade africana e ancestral foi gradualmente rotulado como pagão, primitivo, inferior e mais tarde até demoníaco. A colonização não começa apenas com o domínio da terra ou das riquezas materiais. Ela começa com a conquista da mente, com a escravização da consciência. E a maneira mais eficaz de dominar espiritualmente um povo é desacreditar e humilhar aquilo que o conecta à sua essência original, às suas verdadeiras raízes. Foi exatamente isso que aconteceu. Os sistemas coloniais, seja pela espada, pela cruz ou pelo tratado político, entenderam perfeitamente que para aniquilar completamente um povo, primeiro era preciso destruir seus deuses, seus referenciais espirituais. Esse processo de apagamento foi meticulosa e metodicamente planejado. Imagine por um momento a quantidade colossal de conhecimento, símbolos e nomes sagrados que foram intencionalmente removidos de textos antigos, tradições orais e práticas rituais. Imagine a escala da destruição. Quantas imagens foram barbaramente aniquiladas, quantos santuários entregues ao fogo, quantas bibliotecas sagradas inestimáveis foram impiedosamente saqueadas. Aquilo que no mundo moderno estamos acostumados a chamar de mitologia em relação às civilizações antigas, para esses próprios povos não era senão a própria essência da sua realidade espiritual, seu tecido inabalável. Quando essas narrativas sagradas foram reinterpretadas, ridicularizadas ou renomeadas, as divindades perderam seu status e se transformaram em meras lendas. Mas quem tomou essa decisão fatídica? Quem se atreveu a afirmar que os deuses de Kemet, Cush, Etiópia e Mesopotâmia eram menos reais do que as divindades do panteão greco-romano ou o Deus único do monoteísmo abraâmico? Essa desvalorização intencional dos chamados deuses negros não foi um acaso ou um erro de tradução. Foi uma política espiritual calculada, uma engenharia sutil de dominação. Eles sabiam perfeitamente o enorme poder que essas divindades possuíam. Não se tratava apenas de influência simbólica, mas de uma energia espiritual real, capaz de despertar e ativar a consciência de um povo inteiro. Esses deuses não exigiam obediência cega. Eles clamavam por memória, não ansiavam por adoração irracional. Buscavam conexão, não davam ordens, mas convidavam à interação. E esse tipo de divindade, sem dúvida, liberta, pois lembra constantemente ao ser humano que o sagrado reside também dentro dele mesmo. Essa verdade era perigosa demais para os impérios em formação. Mortalmente perigosa para aqueles que precisavam de massas submissas, tomadas pelo medo de um Deus severo, distante e, o que é importante, branco. Quando os colonizadores pisaram em solo africano, uma de suas primeiras e mais decisivas ações foi declarar a espiritualidade local como algo proibido, herético. Eles invadiram não apenas com cruzes e espadas, mas também com bíblias reeditadas, doutrinas impostas e uma teologia que condenava impiedosamente qualquer forma de fé que não passasse pelo rigoroso filtro de um único Deus verdadeiro. E esse Deus, notavelmente, nunca teve qualquer semelhança com as pessoas que eles subjugavam. O Deus dos colonizadores era europeu, barbudo e severo. Os ancestrais, ao contrário, eram negros, cósmicos, inseparavelmente ligados à natureza e falavam a língua de seu povo. Naturalmente, ocorreu o inevitável choque. No entanto, nesse confronto, o opressor tinha a caneta, o papel, exércitos poderosos e instrumentos de punição. Aos vencidos restava apenas sua memória, e mesmo essa era impiedosamente perseguida. E o mais triste foi que muitas pessoas acabaram por assimilar completamente essa ideia imposta. Começaram a acreditar sinceramente que seus próprios deuses eram inferiores, atrasados ou até perigosos. Passaram a temer aquilo que antes lhes servia de guia seguro. Este é o ápice da colonização espiritual. O momento em que os colonizados negam sua própria fonte interna de luz,
quando repetem que tudo o que vem de fora é divino e tudo o que vem de dentro é mau. Quando se ajoelham diante de um Deus estrangeiro e renunciam aos nomes que seus ancestrais sussurravam no silêncio noturno dos rituais. Este é o ponto que gera a maior dor e sofrimento. Mas é também o ponto onde o processo de cura pode começar. Pois, mesmo com todos esses esforços titânicos, os deuses não morreram. Eles apenas se esconderam. Eles se disfarçaram em canções, em gestos sutis das mãos, nos aromas das especiarias, nos ritmos das danças, nos sonhos misteriosos. Encontraram um refúgio seguro nas almas daqueles que ousaram lembrar. E por isso, ainda hoje, quando alguém entra em contato com essa história antiga, com esses nomes sagrados, com essas frequências espirituais, sente algo vibrar profundamente dentro de si, como se algo estivesse voltando ao seu devido lugar. Como se o próprio espírito sussurrasse: eu sabia que havia algo errado nessa história. Algo está errado aqui. É justamente essa sensação que muitas vezes surge em quem começa a duvidar da versão aceita da história. E essa sensação é justificada, pois as narrativas históricas oficiais foram moldadas para servir a interesses muito específicos. Não é por acaso que, em muitos sistemas religiosos proeminentes, as imagens divinas são frequentemente europeizadas, enquanto tudo o que é associado à África é frequentemente apresentado como símbolo de pecado, ignorância, bruxaria ou erro. Essa percepção não surgiu por si só, ela foi cuidadosamente construída e imposta pela força. No entanto, a verdade, mesmo sendo suprimida, nunca desaparece sem deixar vestígios. Ela inevitavelmente retorna, manifestando-se através daqueles que decidem buscar respostas além dos dogmas prescritos, através daqueles que ousam perguntar a si mesmos: por que me ensinaram a temer o que por direito me pertence? A destruição cultural e espiritual foi tão profunda que mesmo nos dias atuais, quando se fala em deuses negros, muitos os associam automaticamente à negatividade, idolatria ou até mesmo ao mal. Este é o triste resultado de séculos de uma limpeza espiritual intencional. Agora, a tarefa que se apresenta é a de mudar esse curso de eventos, realizar um renascimento espiritual, reinterpretar e recontar nossa própria história, reconectando-nos com aquilo que nos pertence por direito. Esse processo foi denominado de reconquista espiritual. Ele começa no momento em que uma pessoa toma a corajosa decisão de olhar para o que lhe foi ocultado. Quando ela para de repetir cegamente o que ouviu e começa a escutar o que sua alma grita insistentemente. Os deuses esquecidos não estão confinados apenas a antigos manuscritos ou hieróglifos misteriosos. Eles estão presentes no sangue da pessoa, em sua pele, em sua intuição, em seus sonhos. Eles a chamam quando ela sente que a religião tradicional não oferece respostas exaustivas. Eles sussurram quando ela ora e não sente a conexão desejada. Eles se manifestam quando ela busca e se sente guiada, mas não entende por quem. Talvez a pessoa já tenha sentido a presença deles sem perceber. Talvez eles já se tenham manifestado de formas sutis. Talvez não seja a primeira vez que ela ouve falar deles, mesmo que assim pareça. E se, apesar de todas as tentativas de apagar essa informação, as evidências estiveram o tempo todo bem diante de nós, apenas esperando um olhar desperto, livre das amarras das doutrinas para serem verdadeiramente vistas? E se existem testemunhos irrefutáveis, vestígios, registros e até mesmo fragmentos na própria Bíblia que apontam para a existência desses antigos deuses negros? Não se trata de suposições ou fantasias espirituais, mas de fatos que foram ignorados, distorcidos ou simplesmente enquadrados em contextos que no panorama moderno perderam todo o sentido. Quando começamos a investigar essas questões com os olhos de um espírito desperto, é pertinente recorrer ao alicerce da fé judaico-cristã, o Antigo Testamento. Ele não surgiu do nada e não foi enviado dos céus. Sua criação ocorreu em contextos históricos e culturais específicos que estavam intimamente ligados às religiões politeístas da região. Yahvé, que mais tarde se tornaria a figura central da fé judaica, originalmente não se apresenta como o único Deus, mas como um entre muitos, como parte de um vasto panteão. Isso pode ser confirmado ao examinar inúmeras passagens que por muito tempo foram lidas através do prisma do medo e das imposições doutrinárias.
No entanto, quando se lê esses textos sem medo e sem culpa, algo surpreendente começa a transparecer pelas páginas. Tomemos, por exemplo, o livro de Gênesis. Quando lemos a frase "façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança", é preciso parar e refletir. Quem está proferindo essas palavras? Quem somos nós? Por séculos, explicou-se que se trata da Trindade, um conceito que só apareceria séculos depois com o advento do cristianismo. No entanto, essa explicação perde sua força se aprofundarmos no hebraico original e no contexto das culturas vizinhas. O termo usado aqui para Deus é Elohim, que no hebraico antigo é um plural. Literalmente, essa palavra significa deuses. E não é o chamado plural majestático com o qual muitos teólogos modernos tentam justificar, mas uma clara indicação de um coletivo divino. À medida que se aprofunda nos textos sagrados, novas e novas indagações se abrem ao leitor. O livro de Gênesis, por exemplo, narra sobre os filhos de Deus, ou Beni Elohim, que, vendo a beleza das filhas dos homens, as tomavam como esposas. Quem seriam esses misteriosos filhos de Deus? Seriam eles entidades espirituais, anjos caídos, ou talvez manifestações de antigas divindades que continuavam sua atividade no plano terrestre? Essa narrativa, sem dúvida, é um eco de uma cosmologia mais antiga, onde a interação entre os mundos espiritual e humano era considerada um fenómeno comum, aceito e até esperado, e não algo demoníaco. Era percebida como parte integrante da ordem espiritual do universo. No livro de Deuteronômio, as evidências dessa antiga cosmologia tornam-se ainda mais convincentes. Em Deuteronômio 32, 8, 9, encontra-se um dos fragmentos mais significativos que, infelizmente, sofreu alterações em muitas versões bíblicas ao longo dos séculos. O texto original diz: "Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu os filhos dos homens, ele estabeleceu os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus." E aqui novamente figuram os filhos de Deus, que em traduções mais antigas, como a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto, são claramente identificados como filhos de Deus ou deuses e não como filhos de Israel, o que é característico de edições posteriores. Essa aparentemente insignificante alteração muda radicalmente o sentido, ocultando o fato de que, segundo os testemunhos mais antigos, o mundo foi dividido entre várias divindades e que Yahweh era o Deus de apenas um povo específico, Israel. Em outras palavras, os autores antigos não negavam o fato da existência de outros deuses. Eles apenas afirmavam que Yahweh era o seu próprio Deus, o escolhido. Isso nos leva ao Salmo 82, outra passagem frequentemente ignorada e raramente discutida nos púlpitos das igrejas. Nele lemos: "Deus se levanta na Assembleia Divina. No meio dos deuses ele julga." O texto prossegue narrando como Deus repreende esses outros deuses por seus julgamentos injustos, chegando a lhes dizer: "Vocês são deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como homens." Que cena é essa, onde Deus se reúne com outras divindades, as repreende e declara que também são filhos do Altíssimo? Isso contradiz decisivamente toda a noção de monoteísmo estrito que nos foi tradicionalmente ensinada. A verdade é que este salmo serve como uma espécie de janela para uma cosmologia anterior, mais pluralista, onde Yahweh coexistia com outras entidades divinas que provavelmente personificavam os deuses de diferentes povos. Essas passagens demonstram claramente que a Bíblia não nega a existência de outras divindades. Pelo contrário, ela as reconhece, embora de forma velada, pois com o tempo a religião oficial foi centralizada e consolidada dentro de uma estrutura monoteísta fechada. A espiritualidade negra, com seus deuses cósmicos, cultos aos ancestrais e entidades terrestres, era percebida como uma ameaça a esse projeto de unidade teológica. E o que foi feito? Os textos foram reescritos, editados, informações inconvenientes foram silenciadas, nomes de deuses foram substituídos por termos genéricos. Mitos antigos foram reinterpretados e apresentados sob nova roupagem. No entanto, os vestígios dessas mudanças permaneceram. A memória do passado se preservou nas entrelinhas. E tais evidências são encontradas não apenas na Bíblia.
Achados arqueológicos de civilizações africanas e mesopotâmicas demonstram de forma convincente que os povos antigos já falavam da multiplicidade do divino. Escavações em regiões como Abidos, Nakada, Ur e Mari revelaram templos dedicados a várias divindades, cujos nomes, atributos e histórias se assemelham a narrativas posteriores encontradas em textos bíblicos. Alguns desses registros antigos retratam figuras com traços distintamente africanos, pele escura, adornos tribais e simbologia associada ao sol, lua, estrelas e fertilidade. São temas espirituais que foram posteriormente retrabalhados por novas religiões, mas sempre buscando inspiração em suas origens ancestrais. Você já notou como muitos dos proeminentes líderes espirituais da história bíblica foram, com o tempo, embranquecidos? Há uma sensação de que o Egito não está localizado no continente africano, de que os antigos hebreus não eram povos de pele escura e de que os profetas e patriarcas não tinham qualquer ligação com o mundo africano. Esse processo de apagamento da memória histórica não é um fenômeno acidental. Por trás dele há uma motivação clara e definida: romper a profunda conexão entre a espiritualidade e a população negra, separar o sagrado dos ancestrais negros. Tais ações não foram empreendidas apenas na esfera religiosa, mas também se enraizaram profundamente nas formas de escrever a história, de moldar os sistemas educacionais e de publicar livros. No entanto, hoje, graças à coragem manifestada, à crescente consciência e à espiritualidade desperta, torna-se possível olhar para essas evidências históricas e afirmar com segurança: tudo isso sempre esteve aqui. Apenas fomos intencionalmente ensinados a não notar, ensinados a não questionar, ensinados a aceitar a afirmação de que tudo começou com Moisés. Embora, na realidade, Moisés tenha passado sua infância no Egito, cercado por deuses, sacerdotes e um rico conhecimento africano que ele, muito provavelmente, assimilou e reinterpretou. Não há pecado em reconhecer isso. Pelo contrário, nisso reside a verdadeira libertação. Agora que uma nova visão do que sempre esteve à vista se abriu diante de você, é hora de mergulhar ainda mais fundo, nas camadas onde a verdade foi selada, apagada, reescrita e, o mais importante, proibida. Sim, proibida. O que será revelado a partir deste momento não é apenas um fragmento da história. É o lado da história que nunca foi permitido conhecer, o lado que foi intencionalmente ocultado, pois carrega em si uma força poderosa que ameaça o sistema existente, um conhecimento capaz de libertar e uma conexão espiritual que não depende de templos, hierarquias ou dogmas. Esta é a face proibida da história. É então que se torna compreensível porque muitas religiões africanas, tão antigas e sábias, foram intencionalmente demonizadas durante a expansão do judaísmo, do cristianismo e, posteriormente, de todos os sistemas religiosos coloniais. Você nunca se perguntou por que, ao longo dos séculos, tudo o que vinha da África era associado ao mal, à bruxaria, à idolatria? Por que os orixás eram chamados de demónios? Por que o tambor se tornou sinônimo de pecado? Por que o transe espiritual era interpretado como possessão? Isso não é apenas uma coincidência, é uma estratégia cuidadosamente elaborada. Quando o poder se fundiu com a religião, o que aconteceu nos primeiros séculos da era cristã, surgiu uma necessidade urgente de criar uma narrativa que retratasse tudo o que era outro como perigoso. E o que era considerado outro? Tudo o que não se encaixava na doutrina que servia aos interesses dos impérios. Era uma doutrina baseada no controle, no medo, na culpa e na adoração exclusiva a um Deus distante, severo, e cuja legitimidade era afirmada pelas instituições. As religiões de origem africana, antes mesmo de lhes ser atribuído esse nome, já existiam como manifestações vivas de espiritualidade ancestral. Cada região do continente tinha seus nomes únicos, seus deuses, suas línguas sagradas, mas todas possuíam algo em comum. Uma conexão direta com a natureza, com os ciclos da vida, com os ancestrais, com o corpo como templo, com o som como portal, com o espírito como centro da existência.
Eram religiões orgânicas, profundamente enraizadas, inseparavelmente ligadas à terra e às estrelas. No entanto, essas características representavam um sério problema para os colonizadores e líderes religiosos da época, um problema que era extremamente difícil de controlar. E a resposta para isso foi simples: demonização. Na era da expansão do cristianismo, especialmente após sua união oficial com o poderoso Império Romano, desencadeou-se uma campanha impiedosa contra todas as formas de crenças que se desviavam do cânon eclesiástico estabelecido. Textos antigos foram implacavelmente entregues ao fogo, guias espirituais foram cruelmente perseguidos e povos inteiros foram convertidos à força, à nova fé. O continente africano não foi exceção a essa trágica regra. As pessoas que cuidadosamente preservavam sua espiritualidade ancestral se viram sob uma pressão massiva de todos os lados, sofreram fisicamente, sua cultura foi destruída e seu mundo espiritual profanado. Seus rituais sagrados foram declarados selvagens e bárbaros, suas crenças foram rotuladas como superstições primitivas e seus deuses, as mesmas divindades que foram adoradas por milhares de anos, muito antes do surgimento do nome Yahweh, passaram a ser retratados como entidades sinistras e demoníacas. No entanto, é preciso compreender uma verdade profunda. Não se tratou apenas de intolerância religiosa. A demonização das religiões africanas foi uma tática meticulosamente elaborada em uma guerra de grande escala. Uma guerra espiritual, cultural, uma guerra contra a própria memória. Essas antigas tradições guardavam segredos profundos, conhecimentos ancestrais e tecnologias espirituais únicas que contradiziam fundamentalmente a lógica e os princípios da dominação imperial. Elas serviam como uma poderosa ferramenta para a preservação da autonomia humana, para a manutenção da identidade espiritual mesmo nas condições mais insuportáveis da escravidão, invasões estrangeiras e genocídio. Os orixás, voduns, inquices, os ancestrais a quem se dirigiam orações em cada canto do continente africano, não resistiam passivamente à imposição de uma fé estranha. Eles ensinavam ativamente a resistência. Aquilo que era chamado de heresia, paganismo, magia negra, era, na verdade, uma sabedoria antiga e profunda. Era uma sabedoria que não dependia de livros escritos, pois vivia na oralidade, nos movimentos do corpo, no ritmo dos tambores, nos símbolos tecidos em panos e esculpidos em madeira. Era uma sabedoria que não se encaixava nas estruturas rígidas e fechadas de uma religião imposta, porque era livre, porque era viva, porque era negra. E era exatamente isso que o sistema não podia aceitar. Ele não podia se conformar em ver um povo inseparavelmente conectado à sua própria divindade. Um povo que dançava com o divino, que se comunicava livremente com os espíritos dos rios, das árvores, dos ventos, que encontrava cura profunda sem a necessidade de sacramentos estritamente controlados por um clero. Com o tempo, essa demonização adquiriu caráter institucional. A Igreja, já em estreita aliança com os colonizadores europeus, começou a pregar ativamente que tudo o que vinha da espiritualidade africana era automaticamente um caminho direto para o inferno. Assim, milhões de pessoas passaram a sentir medo de suas próprias raízes. Pais eram forçados a esconder seus conhecimentos dos filhos e os filhos, por sua vez, começavam a acreditar que seus avós estavam possuídos por demônios. Rituais sagrados foram para a clandestinidade e as palavras que transmitiam a sabedoria ancestral foram silenciadas. Mas a verdade, essa verdade inabalável, escondeu-se nas rachaduras da terra, nos poderosos golpes dos tambores que ainda ecoam no sussurro silencioso dos cânticos, nos corpos que ainda tremem no momento da manifestação do Espírito. E é preciso lembrar, mesmo diante de todos esses ataques, as religiões de origem africana não apenas sobreviveram, elas permaneceram vivas. Elas continuam a despertar a consciência, elas continuam a curar. Elas cruzaram oceanos, acorrentadas nos corpos de pessoas escravizadas, mas libertadas no espírito daqueles que se recusaram a esquecer. E onde quer que chegassem, resistiram firmemente. Foram sincretizadas, mascaradas, escondidas, mas nunca puderam ser mortas. Isso é uma prova inegável de sua força incrível. E também serve como um aviso. Se foram tão ferozmente perseguidas, significa que carregam algo que perturba profundamente o sistema.
E o que perturba o sistema é exatamente o que é capaz de conceder a libertação. O indivíduo percebe o que está sendo revelado aqui? Quando uma pessoa compreende que a narrativa que lhe foi contada foi fabricada por aqueles cujos interesses estavam em aliená-la de seu verdadeiro eu, toda a sua visão de mundo sofre mudanças radicais. Ela começa a questionar outras distorções, a se abrir a informações anteriormente censuradas e a perceber o mundo ao seu redor de uma maneira completamente nova. Além disso, um sentimento profundo desperta, pois essa memória não vive apenas na mente. Ela pulsa no sangue, ela queima na pele. Ela chama silenciosamente para casa. E essa casa é de natureza espiritual, enraizada na memória ancestral e estendendo-se às profundezas cósmicas. Não tem paredes físicas ou um nome fixo, mas exala o aroma de grama fresca, ecoa tambores, brilha com a cor do fogo e oferece o sabor da liberdade. Este lar sagrado é tecido de tudo aquilo que as pessoas foram ensinadas a temer, mas que na verdade é exatamente o que lhes era vital redescobrir. Ele reside dentro de cada um. E agora que se torna evidente o quanto foi ocultado, distorcido e demonizado, talvez a humanidade esteja pronta para enxergar algo ainda mais profundo. A verdade que sempre esteve bem diante dos olhos, mas que a maioria nunca notou, pois foi ensinada a não fazer perguntas. A informação que será apresentada a seguir pode parecer desconfortável para alguns, mas é por isso que precisa ser dita. Pois, se o objetivo é retornar à verdade espiritual, é preciso coragem para olhar os textos sagrados com um olhar límpido, livre dos grilhões do medo e da doutrinação dogmática. Nesse contexto, surge uma questão bastante aguda. Por que Yahweh, a divindade central do Antigo Testamento, está constantemente em conflito com outros deuses? A resposta reside no fato de que ele originalmente não se apresenta como o único Deus. Essa concepção monoteísta é uma construção teológica posterior. Nos escritos mais antigos, Yahweh se posiciona como um entre muitos deuses, exigindo exclusividade para si, lutando por seu lugar e participando de batalhas espirituais e materiais contra as divindades de outros povos. Basta apenas prestar atenção à tonalidade dos mandamentos e à sua fala direta. Um dos exemplos mais claros é encontrado no próprio Decálogo, nos 10 Mandamentos. Quando lemos, não terás outros deuses diante de mim, a estrutura gramatical e o contexto não deixam dúvidas. Existem outros deuses, mas a adoração a eles é proibida. Yahweh não afirma que outros deuses são falsos ou que não existem. Ele exige que eles sejam ignorados, postos de lado, proibidos de serem adorados. Este mandamento, repetido inúmeras vezes ao longo do Antigo Testamento, revela uma realidade que poucos ousam contemplar. A paisagem espiritual da época era marcadamente pluralista. Diferentes divindades coexistiam tanto na imaginação quanto na experiência real das culturas da região. Além disso, para seus povos, elas eram entidades perfeitamente reais, possuindo templos, sacerdotes, rituais complexos e manifestações consideradas autênticas. Assim, a guerra espiritual de Yahweh não era apenas uma batalha simbólica ou puramente teológica. Era uma luta abrangente por território, pelas mentes, pelos corações das pessoas, uma disputa pelo direito à adoração. E não se tratava apenas de um confronto religioso. Era um conflito com dimensões políticas, culturais e até energéticas. Pois onde há adoração surge uma conexão profunda. Onde há adoração, ocorre um fluxo direcionado de poder. Quando Yahweh exige a adoração exclusiva do povo de Israel, ele estabelece um pacto espiritual de lealdade. No entanto, ao fazer isso, ele implicitamente reconhece que outras divindades também disputavam ativamente essa mesma lealdade. Essa circunstância se manifesta claramente em inúmeras passagens bíblicas, onde Yahweh aparece ora suplicando, ora ordenando, ora ameaçando, e por vezes punindo severamente aqueles que se voltavam para o culto de Baal, Astarte, Moloque, Quemosh, Dagon e uma infinidade de outros nomes. Para muitos pesquisadores modernos, esses nomes agora parecem apenas ecos distantes de deuses antigos, por vezes envoltos em mistério, cujas imagens foram reinterpretadas e renomeadas pelos próprios escribas bíblicos. Mas surge uma pergunta legítima. Por que tanto medo pairava?
a ponto de as pessoas se voltarem para essas divindades alternativas se elas, segundo a afirmação, não passavam de entidades falsas, fictícias ou completamente impotentes. Porque essa ansiedade atingia uma intensidade tão furiosa? Porque foram necessários esforços colossais para destruir completamente seus altares sagrados, para queimar seus postes ídolos, para exterminar seus sacerdotes e para o esquecimento total de seus nomes? A verdadeira resposta a essas perguntas reside na própria essência desse confronto. Essas divindades, evidentemente, possuíam poder real. E era precisamente esse poder que representava uma ameaça direta à estrutura monocêntrica que Yahweh buscava estabelecer. Uma divindade que busca abolir completamente a existência de outras deve inevitavelmente confirmar continuamente seu domínio indiviso. E os textos sagrados da Bíblia abundam em passagens onde Yahweh é apresentado como um Deus guerreiro, cheio de ciúme, propenso à ira, protetor dos seus, mas também extremamente possessivo. É essa faceta possessiva que é crucial para a compreensão de sua ascensão ao status de divindade absoluta. A exclusividade de adoração que ele exigia não servia como prova irrefutável de seu poder superior, mas antes era uma exigência incessante para manter a lealdade do povo a ele, mesmo quando estes enfrentavam profundas experiências espirituais relacionadas a outras divindades. Este cenário se repete incessantemente ao longo da crônica do povo judeu, registrada nas páginas do Antigo Testamento. Toda vez que eles se voltavam para a adoração de outros deuses, isso era invariavelmente seguido por punições severas, guerras sangrentas e exílios dolorosos. No entanto, uma pergunta raramente é submetida a uma profunda reflexão: por que eles persistiam em retornar a essas outras divindades? Por que de geração em geração, apesar das advertências ameaçadoras e das ameaças diretas, o povo invariavelmente insistia em buscar outras manifestações do princípio divino? Não é improvável que essas outras manifestações divinas possuíssem raízes históricas e culturais significativamente mais profundas. Talvez os deuses que precederam a chegada de Yahweh se dirigissem diretamente aos recantos mais secretos das almas humanas. É possível também que os rituais a eles associados, cultos agrários destinados a garantir a fertilidade da terra, rituais de abundância expressos em danças, música e uso de símbolos cósmicos, correspondessem idealmente a uma espiritualidade natural, intuitiva e ancestral. Ao mesmo tempo, a adoração a Yahweh, gradualmente, passo a passo, se firmava cada vez mais sobre o alicerce do medo, exigia obediência cega e incondicional, bem como o cumprimento rigoroso de preceitos severos e punitivos. Nessas relações com o divino, parece que não tanto o amor, mas o medo desempenhava um papel determinante. De fato, um dos aspectos mais marcantes da ligação entre Yahweh e seu povo eleito é a incessante ênfase no sentimento de medo. A expressão temor do Senhor se repete inúmeras vezes nas páginas bíblicas, posicionando-se como a fonte de toda a sabedoria. No entanto, vale a pena parar por um momento e refletir: por que as relações com o divino deveriam provir precisamente do medo? Porque não de uma conexão profunda, não de uma memória histórica comum, não de uma identidade unificada. Provavelmente depois que foram apagadas da face da terra as divindades que parecia caminhavam lado a lado com as pessoas, que se manifestavam através dos elementos da natureza, que, metaforicamente falando, dançavam em uníssono com o espírito humano, surgiu a necessidade urgente de afirmar um Deus que impusesse regras severas, estritamente centralizadas e se posicionasse de forma categórica como o único caminho possível. Ao examinar mais de perto, torna-se evidente que a ascensão de Yahweh ao status de único Deus representou bem um processo abrangente de anulação de outras manifestações espirituais, e não apenas espirituais, mas também culturais, sociais e até raciais. Pois muitas dessas divindades erradicadas eram negras, possuíam traços africanos marcantes. Suas culturas, ao contrário das novas, eram regidas por leis baseadas na harmonia com a terra e não na busca de domínio sobre ela. É nesse contexto que o monoteísmo, encarnado na figura de Yahweh, apresentava-se como uma espécie de progresso espiritual,
inseparavelmente ligado aos conceitos de dominação, controle total, hierarquia rígida e rejeição categórica de tudo o que se desviava minimamente do padrão imposto, que era diligentemente promovido por impérios e elites religiosas. No entanto, apesar de todos esses esforços titânicos, outras divindades nunca desapareceram completamente da consciência das pessoas. Elas continuaram a ser invocadas nos bastidores da história, em encantamentos quase inaudíveis de povos subjugados, em rituais secretos que conseguiram sobreviver ao ataque da espada e da cruz. Mesmo nos textos sagrados da Bíblia, vestígios inequívocos de sua existência passada foram preservados. Em cada passagem onde Yahweh entra em confronto aberto, em cada advertência ameaçadora contra a idolatria, em cada queixa sobre a infidelidade eterna do povo, aquilo que arrogantemente chamavam de idolatria, talvez não fosse nada mais do que um eco da memória. A memória de uma espiritualidade mais antiga, mais vibrante, mais misteriosa e escura. E talvez esses ecos sejam sentidos agora em cada um de nós. Uma memória profunda está despertando. Surge uma sensação insistente de que algo na narrativa histórica oficial não corresponde à verdade. Que na história cuidadosamente construída existem lacunas, que há vozes abafadas que ainda ecoam persistentemente. E sim, essas vozes realmente ecoam dentro de cada pessoa. Pois essas vozes não estão presas nas páginas de livros antigos. Elas vivem no sangue, na intuição, nas perguntas que surgem implacavelmente, mesmo quando o mundo ao redor insiste no silêncio. É por isso que agora é tão importante falar sobre isso com coragem, com profundo respeito, mas com inabalável firmeza. Pois chegou a hora de lembrar. Hora de olhar os textos sagrados com um olhar fresco e límpido para perceber. Um Deus que busca anular outros deuses não se torna mais poderoso apenas por ser único. Talvez ele seja apenas extremamente inseguro, porque suas posições são constantemente contestadas. E essa insegurança interna se manifesta em guerras intermináveis, em proibições totais, em mandamentos impregnados de medo. Enquanto os deuses apagados da memória não exigiam obediência cega, eles convidavam à dança, à escuta profunda, à recordação sincera. Se estas palavras tocaram a alma de alguém, se alguém começa a ver mais claramente o que sempre esteve invisivelmente presente, então talvez seja um sinal claro de um despertar que se inicia. Uma reflexão profunda como esta pode ajudar outras pessoas a despertar de um sono secular. Pode se tornar a semente da resistência e da libertação. E quando observamos atentamente esta guerra silenciosa, mas feroz, entre os deuses, quando compreendemos plenamente como Yahweh foi elevado à posição central à custa da destruição simbólica de outros deuses ancestrais, inevitavelmente chegamos a uma pergunta que vai muito além dos dogmas puramente religiosos: a psicologia da superação espiritual. Pois não foi apenas o tecido histórico que foi alterado, foi a própria alma de um povo que foi completamente reprogramada. E agora, torna-se perfeitamente claro como esse processo influenciou profundamente a identidade espiritual de milhões de pessoas, geração após geração, a ponto de muitos já não saberem quem realmente são, de onde vieram e o que verdadeiramente carregam em si. Imagina uma árvore poderosa, forte e majestosa, com raízes profundas e firmes, inseparavelmente ligada à terra fértil e ao céu aberto e ilimitado. Essa árvore simboliza um povo cuja espiritualidade é viva, inseparavelmente conectada aos seus ancestrais, seus deuses, à natureza e ao cosmos imenso. Agora imagine que com o tempo essas raízes foram impiedosamente cortadas, não todas de uma vez, mas gradualmente, passo a passo. Cada corte era disfarçado de salvação, de civilização, de progresso inabalável. A árvore foi podada, suas folhas gradualmente murcharam, sua força vital se esgotou e, o que é mais cruel, foi-lhe incutido que tudo isso era uma bênção indubitável. Essa árvore é o retrato simbólico dos povos indígenas da África e de suas diásporas, cujas divindades ancestrais negras foram apagadas da memória, ridicularizadas e demonizadas. E o resultado desse processo não foi apenas religioso, foi profundamente psicológico, deixando uma marca indelével na alma coletiva. Porque, quando as divindades de um povo são exterminadas, ocorre a destruição de seu espelho espiritual.
As pessoas são forçadas a olhar para um céu onde lhes é apresentado um Deus que não se parece com elas, que fala uma língua estranha, que veio de outro continente, que exige obediência incondicional, mas nunca reconhecimento, que promete salvação, mas rejeita sua identidade. Esse impacto psicológico é verdadeiramente cruel. A perda das divindades dos povos negros significou muito mais do que apenas o abandono de rituais antigos. Ela simbolizou uma ruptura com sua ancestralidade, com sua autoestima espiritual, com seu profundo senso de pertencimento cósmico. Milhões de pessoas foram insistentemente ensinadas que tudo o que brotava de sua cultura era inferior, corrompido e errado. Que seus nomes deveriam ser mudados, suas línguas esquecidas e suas orações adaptadas. A conexão original com os ancestrais foi substituída por um sentimento de culpa, e o que é mais lamentável, muitos começaram a sentir vergonha de sua própria espiritualidade. Quando a alma humana sente a impossibilidade de ser ela mesma, ela inevitavelmente adoece. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa supressão espiritual gerou séculos de confusão interna, de sensação de inferioridade e de alienação de sua própria força interior. Povos inteiros foram forçados a viver com um Deus imposto, um nome imposto, uma fé imposta, sentindo ao mesmo tempo um profundo vazio interno que não podiam preencher. Pois o espírito, mesmo quando silenciado, continua a clamar. E esse chamado muitas vezes se manifesta como saudade, como uma profunda crise, como um sentimento de perda, mesmo quando todas as prescrições da religião dominante são estritamente observadas. Você já notou quantas pessoas seguem uma fé baseada no medo? Um Deus que castiga, que observa incessantemente, que constantemente exige perfeição. Este é um sintoma claro de supressão espiritual, pois quando a conexão ancestral é rompida, resta apenas uma relação distorcida com o divino, uma relação de culpa, escravidão, sofrimento. Não é de surpreender que muitos lamentem: eu vou à igreja, mas me sinto vazio. Eu faço tudo certo, mas não sinto que Deus me ama. Talvez a razão seja que esse Deus que lhes foi apresentado nunca foi realmente o deles. E é importante notar que isso não é um ataque à fé cristã. É um chamado à profunda reflexão para que se torne evidente. Existe uma diferença fundamental entre uma fé viva e uma fé manipulada, entre uma espiritualidade que concede libertação e uma religião que escraviza. E essa manipulação não surgiu nas igrejas modernas. Ela começou milénios atrás, quando os chamados deuses sombrios foram considerados perigosos demais, pois lembravam às pessoas sua verdadeira essência, que eram divinas, que possuíam força interior, que não precisavam de intermediários para acessar o espiritual, que sua consciência havia sido roubada. E, em vez disso, lhes ofereceram uma fé que proclama: vocês são pecadores, são infelizes e serão aceitos apenas se seguirem todas essas regras sob a autoridade deste livro, nesta língua, com estes líderes. Você percebe o impacto psicológico dessa abordagem? É semelhante a dizer a uma criança que ela será amada apenas se tornar quem não é. Com o tempo, essa criança rejeitará tudo o que a torna única: seu cabelo, sua pele, sua cultura, sua espiritualidade. Tudo para ser aceita por um sistema que nunca a considerará igual. Foi exatamente isso que aconteceu com os descendentes de povos espiritualmente oprimidos. Muitos passaram a sentir aversão ao que antes era sua maior força. E, o mais chocante, começaram a defender o sistema que os oprime, como se fosse a única verdade possível. Chamamos a esse fenômeno de síndrome da desconexão espiritual. Ela se manifesta quando uma pessoa rejeita suas próprias raízes, convencida de que são ruins, erradas ou inúteis. No entanto, a situação está mudando. A verdade está vindo à tona gradualmente, a memória está retornando. Mais e mais pessoas estão ouvindo esse chamado interior, fazendo perguntas e voltando-se para si mesmas. Voltar o olhar para dentro de si torna-se a pedra angular no caminho para a cura autêntica. Pois o processo de curar essa ferida profunda não se resume apenas à conscientização de sua supressão. Ele representa um ato muito mais abrangente, a reunificação completa com aqueles aspectos do ser que foram outrora deslocados.
Isso não é nada menos que uma poderosa reativação de memórias esquecidas, uma redescoberta daquele espaço interior sagrado que se esconde em cada pessoa. Esse espaço, como um templo antigo, guarda em si os ecos de tambores, as vozes sábias dos ancestrais, e também os símbolos dos deuses negros que, em tempos passados, serviam como um pilar inabalável, uma fonte de luz, sabedoria inesgotável e uma profunda conexão espiritual. Assim que a pessoa se permite mergulhar nas profundezas das memórias, uma reação em cadeia de transformações se inicia dentro dela. Sua visão de mundo se transforma, sua postura adquire nova dignidade e até mesmo o caráter da oração sofre mudanças radicais. O orante se levanta em toda a sua altura, cheio de dignidade, rejeitando o antigo ajoelhar-se, ditado pelo sentimento de culpa. Chega à compreensão de que não há necessidade de se esconder do divino, pois a verdadeira essência divina não busca apagar a faísca dentro do ser humano, mas ao contrário, acender sua chama. Esse ser supremo pode ter inúmeros nomes e muitas faces. Em uma época poderia ser chamado de Yahweh. Em outra, Olum, Olumare, Zambi, Amma ou Mau. No entanto, o nome não é o fator-chave. Mais importante se torna a memória revivida, o profundo sentimento e aquela vibração especial que reconecta o indivíduo à sua essência autêntica. Se até o momento essas sensações encontraram ressonância, se algo profundo nasceu e começou a despertar dentro de você, isso pode ser um sinal claro do início do processo de reunificação consigo mesmo. Se em sua própria vida foram notadas manifestações claras de ruptura espiritual e agora você compreende as origens desse vazio interior, então esta etapa se torna uma parte integrante do caminho para a cura. A história pessoal de cada um possui um poder curativo. Ela é capaz não apenas de curar as próprias feridas, mas também de lançar luz sobre os cantos ocultos do ser. E também de demonstrar aos outros que eles não estão sozinhos neste grandioso despertar do espírito. E assim, ao observar todo o espectro de questões exploradas, desde os antigos deuses negros até a figura de Yahweh, passando pelas agruras da supressão espiritual e da demonização deliberada dos sistemas religiosos africanos, até a ascensão de Yahweh como divindade única, que anula todas as outras. Torna-se impossível ignorar a correlação direta e profunda dessa trama histórica com o cristianismo contemporâneo, mesmo que a vasta maioria dos fiéis não perceba a plenitude desse quadro. Pois a verdade inegável é que a doutrina que hoje milhões de pessoas seguem em todo o mundo foi moldada sob a influência de processos multifacetados de apagamento, censura rigorosa e ressignificação radical de profundas memórias espirituais ancestrais. Tal desenvolvimento histórico gera, inevitavelmente, consequências profundas, muitas vezes silenciosas e frequentemente dolorosas, na vida cotidiana de pessoas sinceramente religiosas. O cristianismo, da forma como é apresentado hoje na maioria das igrejas e comunidades, molda-me na imagem de Deus como um ser único, absoluto, distante e frequentemente punitivo. No entanto, quando se percebe que Yahweh originalmente coexistia e compartilhava o espaço sagrado com outros deuses, que muitos outros sistemas espirituais existiram e continuam a existir até hoje, e que as divindades negras foram intencional e deliberadamente apagadas da memória coletiva, então se torna evidente. O cristianismo moderno transformou-se em uma construção complexa, baseada em uma série de negações. É a negação da própria ancestralidade, a negação da natureza pluralista da espiritualidade, a negação da profunda conexão com o mundo natural e o próprio corpo, e, em última instância, a negação de si mesmo como uma entidade integral. A verdade é que qualquer sistema espiritual edificado sobre o alicerce de negações gera, inevitavelmente, uma profunda crise interna. Essa crise se manifesta nas mais diversas formas e nuances. Muitas pessoas, apesar de frequentarem regularmente os templos, de se dedicarem a adorações fervorosas, a orações sinceras e à estrita observância das regras prescritas, experimentam um agudo sentimento de isolamento e desconexão. Em suas almas há um vazio, uma ausência de pertencimento autêntico, um profundo afastamento do sagrado e do divino. Essa sensação opressora não é acidental. É uma consequência direta de séculos de processos de apagamento e repressão.
Quando a poderosa força espiritual dos deuses ancestrais negros foi violentamente removida da narrativa histórica, quando a espiritualidade original e autêntica foi demonizada e substituída por dogmas rígidos e intransigentes, aquilo que originalmente deveria nutrir e preencher a alma humana foi substituído apenas pelo medo e por um sentimento avassalador de culpa. Pensamentos de casa e o pesado fardo da culpa. E sem saber as verdadeiras razões de seu estado, milhões de almas vivem isso diariamente, submetendo-se voluntariamente a um sistema que implacavelmente corta uma parte significativa de sua própria essência espiritual. Além disso, essa operação histórica gerou profundas distorções na própria compreensão do que é a fé. Frequentemente, a fé é erroneamente identificada com a submissão, com a repetição mecânica de rituais, com a obediência cega e inquestionável. O verdadeiro propósito da espiritualidade, a conexão autêntica, a memória profunda e a experiência direta do princípio divino dentro de si, foi impiedosamente empurrado para a periferia. E isso afeta diretamente a forma como os adeptos do cristianismo constroem suas relações com Deus, com o próximo e, o que é igualmente importante, consigo mesmos. Pois a fé não é apenas um conjunto de crenças ou dogmas, é uma energia viva, uma prática ativa e uma profunda experiência pessoal. Quando essa experiência inestimável é sistematicamente negada, isso inevitavelmente gera frustração, um sentimento avassalador de culpa e até contribui para o desenvolvimento de males espirituais e emocionais. Outra consequência profunda e preocupante é a perda de identidade. A maioria das tradições africanas, bem como muitos outros sistemas espirituais antigos que foram impiedosamente apagados da memória coletiva, buscava restaurar a conexão inquebrável do ser humano com sua ancestralidade e com todo o cosmos. Essa reunificação concedia força, confiança interior e um profundo sentido de existência. Quando tudo isso é substituído por um sistema que concentra o divino exclusivamente em um ser distante e em uma narrativa unilateral e estreita, o resultado é o completo afastamento da própria identidade espiritual. Milhões de pessoas seguem um caminho de fé, sem sequer desconfiar que foram ensinadas a esquecer de onde realmente vieram e quem poderiam se tornar espiritualmente. E essa profunda desconexão é transmitida de geração em geração, como um revezamento invisível. E não se trata apenas de uma questão de um passado distante. As consequências desse fenômeno são claramente visíveis e palpáveis, hoje em inúmeras crises de liderança espiritual, em dolorosas dúvidas internas, em conflitos religiosos acirrados e na intolerância generalizada. Quando o fundamento do cristianismo se baseia na negação de tudo o que existiu antes dele, isso inevitavelmente gera divisões internas e externas. Internamente, porque a pessoa não se sente um ser completo, unificado. Externamente, porque tende a julgar ou negar completamente tudo o que está relacionado a outras práticas espirituais, mesmo que sejam profundamente ancestrais, originais para os povos negros e absolutamente legítimas. Isso gera intolerância, um medo avassalador do desconhecido e forma uma espiritualidade limitada, confinada a rígidos dogmas e normas humanas e não a uma experiência direta e viva do divino. Mas, ao mesmo tempo, essa crise oferece uma oportunidade inestimável, a oportunidade de despertar, a chance de olhar criticamente para a própria fé, de reconhecer seus elementos perdidos e apagados, de começar a reconstruir meticulosamente aquelas memórias espirituais ancestrais que ainda vivem na cultura, nos rituais, nas histórias orais e até na experiência espiritual individual de cada pessoa. Quando o indivíduo percebe que a fé que herdou é resultado de uma narrativa seletiva e tendenciosa, ele começa a fazer perguntas, a buscar respostas, a ansiar pela reunificação. Ele começa a entender que os deuses negros, as religiões apagadas, os cultos da natureza e dos ancestrais ainda têm sua voz. E essa voz é capaz de mudar completamente a forma como a pessoa professa sua fé. É por isso que quando se fala de Yahweh e dos deuses esquecidos, quando exploramos a história proibida e mostramos como tudo foi habilmente manipulado, não estamos apenas restaurando informações históricas.
Estamos oferecendo um caminho de profundo autoconhecimento espiritual, um convite à reflexão sobre a própria fé, sobre o que foi ensinado, sobre o que a pessoa realmente sente. Pois a crise espiritual gerada pelo sistema pode ser o ponto de partida para um despertar profundo e abrangente. Um despertar que une memória, ancestralidade e prática espiritual em um todo harmonioso. Um despertar que devolve à pessoa sua verdadeira força sem culpa, sem medo, sem vergonha. Apenas com pura consciência. Consciência. Quando uma pessoa sente um despertar interior, quando as palavras ressoam profundamente em seu subconsciente, cuja existência ela talvez nem desconfiasse, isso pode ser um prenúncio da ativação da memória ancestral. Vale a pena refletir se algo do que foi ouvido mudou sua atitude em relação à fé. É importante ponderar sobre os próprios sentimentos que surgem no contexto dessa crise espiritual e sobre como ela pode se manifestar na vida cotidiana. Essa reflexão não é apenas um fluxo de pensamentos, é um ato de resistência, é a restauração de memórias perdidas, é um despertar coletivo da consciência. E, ao refletir sobre todos os aspectos explorados, é impossível não notar como camadas de silenciamento e manipulação moldaram a fé moderna, seguida por milhões de pessoas. O cristianismo atual, da forma como é apresentado pela maioria das comunidades religiosas, é construído sobre narrativas cuidadosamente selecionadas que ignoram a espiritualidade ancestral de séculos, divindades africanas esquecidas e sistemas de crenças que existiam muito antes do surgimento de Yahweh. Essa distorção histórica afeta não apenas o passado, mas também impacta profundamente o estado psicológico e espiritual do indivíduo. Ela gera um modelo de fé baseado na autonegação, no afastamento das raízes e na substituição da força interior pessoal por uma obediência cega a dogmas externos. Mesmo sem perceber, muitos adeptos do cristianismo vivenciam essa crise silenciosa, experimentando um vazio interior, a ausência de um sentido profundo e um inexplicável afastamento do divino. Essa crise espiritual manifesta-se de diversas formas. Na sensação de inferioridade, num constante sentimento de culpa, nas dificuldades de estabelecer uma conexão direta e intuitiva com Deus. A religião, que originalmente deveria servir como um caminho para a libertação, frequentemente se transforma em um instrumento de controle psicológico sobre a pessoa. Por que isso acontece? Porque o sistema foi originalmente projetado para apagar as raízes ancestrais, para reescrever a história da espiritualidade, para centralizar o divino em uma única figura, criando assim uma dependência emocional e espiritual. Enquanto milhões de pessoas oram, cumprem rituais e obedecem a mandamentos, uma parte significativa de seu próprio eu permanece invisível, silenciada e negada. Isso é uma consequência direta da supressão dos deuses e religiões africanas que precederam o culto a Yahweh, levando a um profundo afastamento da própria essência e da memória ancestral. O impacto desse fenômeno torna-se ainda mais evidente ao considerar os símbolos e práticas que foram reintroduzidos no cristianismo, embora em formas distorcidas e alteradas. Elementos de antigos cultos intimamente ligados à natureza, à ciclicidade das estações, aos astros celestes e à veneração dos ancestrais, foram reinterpretados e adaptados para se encaixarem em um sistema religioso hierárquico e distante. A celebração da vida, Makar, a profunda conexão com a terra e uma espiritualidade ativa e vibrante foram substituídas por rituais baseados no medo, na ameaça de punição e na dependência de intermediários entre o homem e o divino. O resultado foi a formação de uma sociedade com fé, mas espiritualmente empobrecida, desprovida de acesso pleno à sua divindade interior, àquela mesma conexão cósmica que sempre existiu. E se pararmos para fazer uma análise profunda, ficará evidente que muitos cristãos sentem uma estranha sensação, mesmo quando observam estritamente todas as prescrições. Há uma busca constante, mas muitas vezes inconsciente, por sinais, por experiências espirituais autênticas. No entanto, a maioria deles nunca é ensinada a olhar para dentro de si. A fé é direcionada para o mundo exterior, para um Deus distante, em vez de promover o despertar do Deus que já reside dentro do ser humano. Aquele mesmo Deus que os antigos deuses africanos nos ensinavam a reconhecer, reverenciar e ativar.
Isso cria um círculo vicioso de dependência espiritual. Seguir instruções, obedecer a regras, sentir culpa por quaisquer falhas, sem nunca experimentar a liberdade de uma conexão direta e imediata com o divino. Além do mais, essa profunda desconexão gera uma percepção distorcida da própria força e autoidentificação. Quando o indivíduo não percebe que é portador de um legado de antigas divindades, quando não reconhece a memória espiritual pulsando em seu sangue e cultura, ele inevitavelmente se torna suscetível a manipulações externas. O sistema religioso predominante em grande parte do cristianismo moderno utiliza habilmente essa vulnerabilidade. Ele oferece respostas padronizadas, impõe prescrições externas e soluções artificiais para problemas, ignorando completamente a necessidade vital de restaurar a conexão natural com a espiritualidade ancestral. Essa situação se assemelha à construção de uma ponte sem alicerces sólidos. Por fora pode parecer atraente, mas sua estrutura interna permanece instável e extremamente frágil. Os ecos dessa profunda crise são sentidos não apenas na dimensão pessoal, mas também se estendem às esferas social e cultural. Um número significativo de cristãos aceita o conceito de que apenas o que é sancionado e apresentado pelo sistema eclesiástico oficial é verdadeiro. Ao mesmo tempo, quaisquer outras manifestações espirituais, especialmente aquelas de origem africana, são completamente ignoradas ou rotuladas como errôneas, ameaçadoras ou incompletas. Essa forma de pensar não apenas restringe a experiência espiritual individual, mas também contribui para o enraizamento de preconceitos, o fomento da intolerância e a manutenção de um afastamento coletivo do inestimável legado espiritual dos ancestrais. Isso pode ser comparado a uma situação em que um povo inteiro é sistematicamente ensinado a temer sua própria força interior, suas verdadeiras origens e sua divindade interna única. No entanto, essa crise espiritual não está destinada a durar para sempre. O verdadeiro despertar começa no momento em que a pessoa reconhece e aceita a história da opressão. Quando se compreende que as lacunas sentidas, os vazios internos, as profundas frustrações e as dúvidas angustiantes não são manifestações de falhas pessoais, mas consequências diretas da atuação de um sistema criado intencionalmente para apagar a memória espiritual ancestral. É a partir desse reconhecimento fundamental que se abre um vasto caminho para a reunificação, para a reativação daquilo que foi artificialmente silenciado, para a lembrança dos deuses negros, para a restauração de práticas antigas e símbolos poderosos que fortalecem o espírito, permitindo que se sinta novamente uma conexão profunda e inquebrável com a própria essência divina. Essa reunificação não representa apenas uma pesquisa histórica ou puramente académica. Ela possui um caráter profundamente prático, sensorial e verdadeiramente vivo. Isso se manifesta na sensação do pulso dos ancestrais, que permeia cada gesto, cada palavra, cada oração e cada experiência espiritual. É a consciência de que cada ritual, cada cântico sagrado, cada símbolo que aparentemente foi há muito tempo perdido, na verdade carrega em si uma frequência única, capaz de ressoar diretamente com as profundezas da alma humana. E é precisamente por meio dessa profunda compreensão que o cristianismo, assim como qualquer outra fé formada com base na negação, tem a oportunidade de se transformar de dentro para fora, tornando-se um caminho de verdade, liberdade e autêntica reunificação espiritual. Se o leitor chegou até aqui, pode-se parabenizá-lo. Essa circunstância atesta eloquentemente sua verdadeira prontidão para o despertar, para ousar olhar além dos limites dos dogmas e crenças habituais, e, finalmente, para se reunir com a verdade que permaneceu cuidadosamente oculta por muitos milénios.